Boa noite a todos e a todas. Uma excelente quinta-feira para todos. Estou vendo aqui, ó, Paula de Oliveira, Mônica Mofato, Jambert Matos, Érica Leandro, Sônia Moreto, Cristina Maria, que bacana, Deise Duarte, muita gente, olha que bacana. Pessoal dos Estados Unidos, do Rio Grande do Norte, do sul do país, do norte do país, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Guaratinguetá, São Paulo, que maravilha, Campo Grande, Elizabeth Cotrim, que bacana. Olha, agora boa noite a todos, meus queridos, né? Mais uma live do nosso canal Espírita, Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. É o título do nosso canal. Sejam bem-vindos, né? Estamos aqui agora retomando aí as nossas lives já tradicionais, né, do canal Espírita. E eu queria começar aqui dando algumas notícias, né? Amanhã eu estou saindo de férias, mas é férias espírita, né, como dizem, né? E vou fazer um roteiro novamente, começando por Roma. Então eu participo do Congresso Espírita, da Federação Espírita da Itália. Vou fazer domingo uma palestra em Assis, terra de Francisco de Assis, né, na Itália, na cidade de Assis. Vamos fazer o congresso, isso vai ser transmitido, essa palestra, aqui no canal Espírita. Nós vamos transmitir, como transmitimos todas as palestras que fazemos. Todos podem acompanhar aí, já são mais de 400 horas de vídeo aqui no canal Espírita, não é? Então nós vamos transmitir. E eu vou fazer também o roteiro com um grupo, né, que eu sempre faço todo ano. Nós vamos novamente para Galileia, para Corinto, a terra de Abigail e de Estevão. Vamos para, dessa vez, pela primeira vez, a ilha de Chipre, a ilha do Barnabé, que acompanhava Paulo de Tarso, não é? Depois a gente vai Jerusalém, Galileia e volta para a Itália, para Roma, e aí eu volto para o Brasil. Então estou tirando férias amanhã, né? Tirei 15 dias de férias e vou fazer essa viagem, que é esse roteiro que todo ano a gente faz, né? Estamos indo com 50 espíritas, 50 pessoas, estamos indo para fazer essa visita, e aí nos lugares a gente lê o Paulo Estevam. Esse ano o tema da viagem é Nos Passos de Maria e Barnabé. Então a gente quer dar um toque aí do sentimento, a compreensão do Evangelho pelo coração, pelo sentimento, por essas pessoas que viveram a experiência de Jesus, a experiência do Evangelho através do coração, como é o caso de Maria e de Barnabé. Mas fiquem tranquilos, eu vou postar muito story no Instagram. Então o pessoal acompanha aí, né? Tem muita gente que reclamou, poxa, Haroldo, você só está postando no Instagram coisa profissional, né? Então agora se prepare que você vai ficar enjoado de tanta coisa espírita que eu vou postar no Instagram, né? Vou postar a viagem inteira, centenas de stories. Vamos registrar Corinto, Chipre, Jerusalém, Galileia. A gente vai num lugar lá que eles simulam a comida que Jesus comia. Então a gente vai almoçar num lugar lá que é só as coisas que Jesus comia. Então eu vou fazer história, vou gravar isso tudo, vou passar no canal. Então acompanha aí que vai ser uma emoção, né? E assim, sempre que eu vou no Mar da Galileia, é algo assim muito tocante, né? Eu quero fazer uma meditação, uma oração lá no Mar da Galileia, pedir a Deus que ampare a todos vocês, que amparem os lares, as famílias de todos vocês. E a Ana Esther está pedindo, Haroldo, põe no Facebook também. Boa, Ana, boa ideia, eu vou colocar no Facebook também.
Pode deixar. Vamos fazer no Facebook, no Instagram e no canal que a gente sempre coloca, né? A gente sempre registra essas viagens, né? Estão indo pessoas, né? O Alexandre de Portugal está indo com a gente, tem amigos dos Estados Unidos e vai ser assim férias assim espirituais, né? Tá indo eu, Priscila, minha esposa, e a gente aproveita para descansar e aproveita também para ter esse momento de espiritualidade, não é? Então fiquem acompanhados e de lá eu vou tentar fazer a live na quinta-feira que vem, e na outra quinta, se tiver a questão da internet lá, eu vou tentar fazer essa live. Se eu não conseguir, eu aviso vocês, mas de qualquer maneira eu vou transmitir todo dia muita coisa, então ninguém vai ficar sentindo falta, né? E eu voltando de viagem, eu chego dia 24 de novembro, num domingo, e aí na próxima semana, né? Na quinta, depois do dia 24, tem live normalmente aqui no canal, e aí eu vou falar sobre o Evangelho, porque hoje eu estou repetindo o nosso lar, e vamos falar na próxima live sobre um tema do Evangelho, né? Eu estou preparando uma coisa bem legal, concluí aquele estudo que a gente está fazendo da purificação do templo, e aí eu quero dar uma nova abordagem do Evangelho, preparei uma coisa diferente aqui para ficar mais gostoso, e aí eu apresento para vocês aí. Mas hoje nós estamos aqui no nosso lar, no capítulo 4, para quem está acompanhando aí, então pega o seu livro Nosso Lar, capítulo 4, a gente está mais ou menos na metade do capítulo. Nós estamos exatamente naquele momento em que o médico Henrique de Luna acabou de dar o diagnóstico, um diagnóstico assim, muito educado, muito fino, com muita caridade, mas uma constatação muito dura. O André Luiz foi obrigado a se confrontar, a olhar para a sua vida, a olhar para a sua encarnação de uma maneira muito objetiva, de uma maneira assim muito intensa, e ele agora ficou arrasado porque ele percebeu que fora um suicida indireto nessa encarnação. Não é? E aí ele vai começar a dizer isso aqui, olha só. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Olha isso. Então eu queria chamar a atenção nessa frase aqui. A vida humana não é uma sucessão de minutos e de horas. Até porque, quando a gente nasce, a gente recebe um pacote de tempo, uma quantidade determinada de tempo. Cada um de nós nasce com um tempo específico de vida. Então, a vida é, na verdade, uma sucessão de oportunidades. Sucessão de oportunidades. E cada oportunidade, ela chega num momento determinado da nossa vida. Por isso é muito importante nós adquirirmos espiritualidade. Por isso que esse canal chama Espiritualidade e Vida. O que é espiritualidade? Espiritualidade é uma conexão interior que me torna capaz de perceber as oportunidades que a vida traz. Oportunidades que a vida traz. E aqui André Luiz constata que ele havia perdido oportunidades. Percebe, gente? Porque ninguém perde tempo. O tempo você vai usar de qualquer jeito. Se eu ficar parado aqui, eu estou usando o tempo. Eu estou gastando o tempo. O que eu estou perdendo? Eu estou perdendo oportunidades. Oportunidades valiosas. Oportunidades valiosas. Então ele está dizendo, perdi oportunidades. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que eu costumava considerar
como fatos sem menor significação. Não é? Então, a gente acredita, olha que isso, né? A gente olha para a vida e fala, eu estou em casa aqui com a minha família, estou tomando uma água, estou assistindo uma série no Netflix, e a gente acha que isso não tem importância, que isso é um fato corriqueiro, né? Que isso mas não. Cada elemento, cada fato, cada oportunidade traz uma lição para o nosso espírito imortal. Não é isso? Eu estou vendo que tem gente perguntando assim, mas eu estou confuso, ele perdeu a oportunidade. A Maristela está perguntando. Ele perdeu a oportunidade como Carlos Chagas? Maristela, eu falei isso quando a gente começou a estudar o Nosso Lar. Aqui no livro Nosso Lar, o André Luiz está misturando duas encarnações dele. Ele misturou fatos para não ser identificado. Tá bom? Quem disse isso foi o Chico. Então ele misturou fatos aqui. O que está aqui não é só da vida de Carlos Chagas. Tem aqui fatos de uma vida anterior. Por isso que não conseguiram identificar o André Luiz. Tá bom? Então vamos lá. Então, quando a gente identifica que cada momento, por mais corriqueiro da vida, ele tem um sentido. Tem um sentido. Por isso nós temos que aproveitar. Né? Eu tive essa experiência que vou contar para vocês. Né? Eu senti isso quando eu estava internado. Eu não podia me mover, sentia 24 horas de dor, nem morfina conseguia tirar a minha dor, eu estava ali paralisado no leito, mas aí eu pensei, a vida está me ensinando alguma coisa. Essa experiência, ela tem algum valor, alguma coisa Deus está querendo enriquecer o meu espírito, alguma coisa Ele está querendo plantar em mim. Ele está querendo desenvolver em mim. Então eu aceitei. Eu abri o coração e falei, Pai, eu estou aberto, estou aqui. Eu vou viver esse momento com respeito, entendendo que esse momento aqui tem uma lição valiosa para me transmitir. Não é? Tem uma lição valiosa para me transmitir. Não é? E às vezes nós estamos num mundo, um mundo que tenta nos dar uma ideia de que eu preciso estar sempre fazendo coisas. E aí eu esqueço que estar com alguém, estar presente na vida de alguém, também é ação espiritual. Não é? Também é trabalho de luz. Eu estar com alguém, estar presente para alguém. Não é? E hoje a gente corre o risco de cair o quê? No ativismo. As pessoas querem fazer coisas 24 horas. E elas se esquecem que quando elas param para orar, para meditar, quando elas param para se relacionar, isso também é espiritualidade, isso também é luz, isso também é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Não é? Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-me-se, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Olha isso, uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Então o que ele percebeu? Ele achava que falta era só cometer crime. Não é? E muitos, a maioria dos encarnados pensam assim, eu não estou na Lava Jato, eu não estou cometendo nenhum crime, eu não matei ninguém, então está tudo bom. E aí eu não examino como que eu estou me relacionando com as pessoas, como que eu estou usando a palavra,
como que eu estou usando minhas atitudes, as minhas ações, como estão as minhas interações, o que eu estou fazendo com o meu próximo, não é? O que eu estou fazendo com o meu próximo? Que tipo de conduta eu tenho? Então, olha como é que isso é relevante. E aqui não tem juiz, não tem tribunal. Por quê? Porque a própria consciência imprime no nosso perispírito os resultados da vida que nós vivemos. A própria consciência nos denuncia, ela nos expõe, ela mostra a nossa real posição espiritual, não é? E ali os benfeitores estavam acusando, o médico estava acusando André Luiz, e precisa acusar, não é? Clarencio estava acusando, e precisa, claro que não, né? Não precisa, porque a situação de penúria dele, 8 anos no umbral, as condições do perispírito, estar doente ali, já são a prova de como ele viveu. Né? Então, olha só, muito interessante isso, né? Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha, e chorei, rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz. Pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Olha isso, gente. Não é? Menino contrariado, olha isso. E infeliz. Interessante, né? Que às vezes a gente assume uma postura infantil perante a vida. A gente quer que a vida se curve a nós. A gente quer que as pessoas se comportem segundo a nossa opinião. A gente quer que tudo se curve ao nosso desejo. Só que a vida segue o seu curso. E aí depois a gente chora como criança contrariada. Criança que foi contrariada pela vida. Não é? E no caso aqui, infeliz, porque não soube aproveitar as oportunidades, não soube construir a felicidade através das oportunidades que Deus enviou na vida dele. Não é? Não havia como discordar. Então aqui André Luiz é confrontado. Quer dizer, não havia como discordar. Ele percebia, não é? É o que a Lourdes está dizendo aqui, a desilusão. Né? Desiludiu. Estava iludido e a chegada no mundo espiritual foi uma desilusão. Saiu da ilusão. Não é? Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. Né? Leviandades. Então aqui ele começou a pensar no desperdício da energia sexual, nas experiências sexuais desregradas, começou a pensar na glutonaria, quer dizer, na relação que ele teve com a comida, né? Uma relação desequilibrada. Começou a pensar na relação desequilibrada com a bebida, nas fugas sociais, não é? Atividades sociais
que a gente assume apenas para fugir, para esconder das realidades espirituais. Começou a pensar nas oportunidades que ele perdeu de ajudar o próximo, de amparar, né? Oportunidades de ser uma pessoa mais empática, mais tolerante, mais caridosa. Então, passou um filme aqui na mente dele, né? Por fim, né, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão das minhas leviandades. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Olha que interessante isso, gente. Que às vezes a dignidade pessoal é muito importante. Nós precisamos ter dignidade pessoal. Mas nós não podemos construir a nossa dignidade pessoal com base em conceitos equivocados, com base no orgulho e no egoísmo. Não é? Não podemos. Então ele tinha uma noção de dignidade, ele achava que para ter dignidade eu preciso humilhar os outros. Para ter dignidade eu preciso tratar as pessoas com falta de educação, de uma maneira áspera, bruta, que ele fala que ele era assim, não é? Nas páginas anteriores ele descreve a si mesmo como alguém irracível, alguém de difícil trato, não é isso? Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Olha isso. Não passava de um náufrago que fora recolhido por caridade. Então ele entrou no estado de desespero, de dor, porque reconheceu o erro. Só que agora, isso é importante, porque o arrependimento, a autoconfrontação, tem pessoa que passa a vida inteira e não reconhece que está errada. Ela acha que está certa o tempo todo. É incapaz de reconhecer o próprio erro. Então isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Só que agora nós vamos... Pessoal, a gente está gravando a live aqui, mas lá embaixo no prédio, no playground, né, na quadra, tá crianças brincando, né? Então tá um som de fundo assim, de crianças rindo e brincando aí para animar a nossa live, tá bom? Deixa elas, né? Deixa elas brincarem. Elas estão lá embaixo na quadra. Vou tentar deixar um pouquinho aqui para amenizar o som. Peraí. Esse ameniza. Mas elas estão animadas. Estão animadas. Mas é bom, né? Que delícia, as crianças brincando. Deixa elas, né? Deixa elas divertirem. Mas o que eu quero ressaltar agora é o que vai acontecer daqui para frente. Daqui para frente. Agora nós vamos ver a postura de Clarencio. Mas antes de eu ler, eu queria contar uma história. Do século IV até o século VII, nós tivemos os chamados pais do deserto. Foram monges cristãos que resolveram refugiar-se no deserto. E se tornaram verdadeiros ascetas. Eles viviam uma vida muito rígida, jejuns, orações, se afastaram completamente da vida social e resolveram enfrentar sua intimidade. Então, um desses santos é o Santo Antônio, né? O Santo Antão, e tem vários outros que fizeram esse trabalho de autoconfrontação, passaram uma vida inteira examinando o seu íntimo, o seu interior. Os motivos pelos quais eles foram para o deserto são os mais variados. Alguns eram criminosos, haviam matado pessoas, outros foram ladrão, roubaram, fizeram parte de quadrilha de assaltantes,
outros tiveram decepções amorosas. Isso no século IV, hein? E os motivos eram variados, mas todos eles queriam esse encontro com Deus e acreditaram que, vivendo como no deserto, vivendo isolados no deserto, em jejum e oração, numa disciplina espiritual muito rígida, eles iam alcançar essa harmonia interior, eles iam encontrar Deus dentro deles. E havia um desses santos, e ele era afrodescendente, e ele havia sido um assaltante. Ele até liderara um grupo de assaltantes. E ele então foi para o deserto, e depois de 40 anos no deserto, ele se tornou uma referência para todos os monges do deserto. Tamanha a espiritualidade que ele adquiriu. E um dia, um dos monges lá cometeu um erro muito grande, cometeu uma falta muito grande. E eles chamaram esse monge, então, para participar de uma comissão que ia julgar o monge que havia cometido um erro grave. Olha que interessante. Aí o que esse monge fez? Recusou. Não quis ir. E aí eles insistiram tanto, insistiram, até que o bispo da região pediu, quase exigiu que o monge fosse lá e participasse do julgamento do monge que errou, porque eles faziam parte de uma ordem e eles fazem um voto de obediência, não é mesmo? E nesse voto de obediência eles tinham que obedecer o superior hierárquico da igreja. E aí ele foi. Ele falou, não, eu vou, agora tenho que ir. Aí o que ele fez? Ele pegou um saco, furou o saco embaixo, encheu de areia o saco, colocou nas costas e foi andando em direção ao julgamento. Então, imagine a cena. Ele chegou lá, os monges acharam aquilo estranho, porque ele andou aquele percurso todo carregando um saco furado. E à medida que ele andava, a areia caía atrás. Aí quando ele chegou lá, os monges falaram, mas meu irmão, o que é isso? Era uma ação simbólica. Lembra que eu expliquei isso lá no estudo do Evangelho? Da purificação do templo? Da ação simbólica? Era uma ação simbólica. Aí ele explicou. Ele falou, olha, meus irmãos, eu fui um assaltante. Fui um líder de uma quadrilha de assaltantes. E agora vocês estão me chamando aqui para julgar um irmão. Então eu resolvi trazer esse saco aqui, porque todos nós caminhamos com um saco de erros nas costas. Erros que nós vamos cometendo durante o dia. E à medida que a gente vai cometendo os erros vão ficando para trás. E a gente esquece do que foi derramado enquanto a gente andava. Conclusão? Os monges desistiram de julgar o monge que havia cometido um erro, apenas aconselharam ele, conversaram com ele e entenderam a lição daquele homem experiente que havia mergulhado com tal profundidade dentro dele que ele não tinha mais coragem de julgar, de condenar ninguém. Não é? Então nós somos assim. Nós caminhamos com o saco furado. Porque quem erra, quem comete o erro, quando a gente ofende alguém, a gente esquece. Quando você faz alguma coisa errada, você esquece. A areia cai. Você vai andando e vai caindo o erro. E aí a gente fixa no erro do outro. Não é? Então, depois de contar essa história, eu vou ler agora o que o Clarencio fez depois que André Luiz entrou nesse estado de depressão com os erros que ele havia cometido a vida inteira. Então, olha qual foi a reação do Clarencio, né? A Luísa Marim está dizendo aqui, eu devo ter não é somente um saco de erros, não, mas um caminhão inteiro. Eu também, viu, Luísa? Eu tenho um caminhão, eu vou andando assim e vai caindo erro
E eu não vou nem vendo, né? Só fico olhando o erro dos outros. Eu também me incluo nessa aí. Então, olha que bonito. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Gente, eu quero pegar essa sequência aqui. Primeiro ele sentou na cama. Então Clarencio não falou de cima para baixo. Não falou assim em pé, olhando para o doente que está deitado. Não, ele sentou na cama. Ele se colocou de igual para igual. Depois ele começou a fazer o quê? Paternalmente, como eu faço aqui com meu filho, com minha filha, com o João, com a Gi, com a Clarissa. Passou a mão no cabelo. Fez um cafuné, como diz lá no Nordeste. Um cafuné. Né? Acariciou o cabelo. Percebe? Olha a sequência. Sentou. Acariciou. Né? Gente, Clarencio é um dos ministros de nosso lar, hein? Nosso lar é governado por um governador e 72 ministros, que são espíritos muito elevados. Clarencio é um dos ministros de nosso lar. Olha isso, hein? Ele sentou no leito, acariciou paternalmente, como um pai, e falou comovido. Comovido. O que é isso? Falou com o coração. Percebe, gente? Porque tem pessoas que você comete um errinho e ela te massacra. Ela falta pisar no seu pescoço. Não é assim? A gente faz isso também. Vê alguém errando, você pisa no pescoço. Você faz questão de ser cruel, de massacrar. A gente escolhe as palavras para fazer a pessoa chorar, para fazer ela se sentir um verme. Não é isso? O que ele fez aqui? Não. Sentou, fez carinho no cabelo e, comovido, falou para ele: "Ô meu filho, não te lastimes tanto. Não te lastimes tanto." Olha que lindo. Ô meu filho, não precisa também exagerar. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam. Olha, gente, que coisa linda, até arrepio, hein? O que Clarencio está dizendo para ele? Eu fui lá te buscar porque pessoas que te amam intercederam e me pediram. Foi o amor que te libertou. Foi o amor que te resgatou. Percebe, gente? Porque só o amor tem força suficiente para corrigir o erro. Crítica, agressão, não corrige ninguém, não ajuda em nada. A única força que corrige, a única força que reergue, a única força que coloca a pessoa de pé novamente é a força do amor. Então ele está dizendo: eu fui te buscar porque os que te amam intercederam. Os que te amam dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Percebeu? Então, vou falar para todo mundo aqui. Vou falar para todo mundo. Inclusive para mim. Inclusive para mim. Todos nós aqui, todos, temos seres superiores que nos amam. Nós atrasamos a nossa marcha evolutiva. Todos nós aqui poderíamos estar numa situação melhor. Todos nós. Todos nós poderíamos estar numa posição de evolução melhor, mais elevada. No entanto, pela revolta, pela teimosia, nós atrasamos.
Então, seres que nos amam muito, 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 das esferas superiores, me acompanham, te acompanham. E cada lágrima sua toca eles. Cada lágrima, olha aqui. Tuas lágrimas atingem seus corações. Você está chorando aí? Suas lágrimas estão atingindo os seres superiores que te amam. Você está tocando o coração deles. Seres que nos amam e que nos acompanham das altas esferas espirituais. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Não é? Então, pode examinar. Nós devemos examinar nossas faltas. Devemos, mas tranquilos. Precisa ter tranquilidade. Não é? Vamos examinar, mas de forma tranquila. Com tranquilidade. Sem desespero. Quem erra não pode se entregar ao desespero. Porque a justiça e a misericórdia divina andam de mãos dadas. Aliás, a justiça divina, ela é justiça e misericórdia misturada, a gente não tem nem como separar. Não é? Então ele falou, fica tranquilo. Fica tranquilo. Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Olha isso. Olha que bonito, gente. Que fala do Clarence. Oh, meu irmão, fica tranquilo. Você foi um suicida inconsciente. E olha, infelizmente, todo dia tem gente desencarnando pelo suicídio inconsciente. Não é? Acalma-te. Acalma-te. Pois aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Percebeu, gente? A aflição não resolve problema. É preciso recuperar a calma, a confiança na misericórdia de Deus para resolver o problema que nós mesmos criamos. Que nós mesmos criamos. Preciso ter calma. A aflição não resolve problema. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Que coisa linda! Olha isso. O que o Clarence está dizendo para ele? Confia em Deus e confia em nós. Confia na nossa dedicação. Percebeu, gente? Esse aqui tem condição de corrigir. Só tem moral para corrigir alguém quem se dedica a alguém. Quem não se dedica não tem moral para corrigir. Não tem direito de corrigir. É? Só quem se dedica. Olha o que ele está dizendo para ele. Confia na nossa dedicação. Porque quem se dedica tem autoridade. Autoridade moral. Porque está investindo tempo, está investindo amor, está investindo dedicação. Aí tem autoridade para corrigir. Não é? Isso aqui é muito profundo. Gente. É muito, muito profundo. Principalmente hoje num mundo em que todo mundo se sente no direito de corrigir os outros. Não é? Todos nós. Não estou falando dos outros, falando de mim também. Eu também cometo esse erro. Não é? Só que agora eu estou presente, eu percebo. Então, quando eu quero julgar alguém que eu começo a... Ah, mas eu... Opa! Eu paro e falo, peraí, você vai se dedicar? Você vai se dedicar a essa pessoa?
Você tem tempo de se dedicar a ela? Não tem? Então não critica. Então não critica. Se você não vai se entregar de corpo e alma para ajudar, para amar, para educar, então não corre, então não fale. Então silencia. Não é? É bonito isso que o Clarencio fez. Confia na nossa dedicação. Né? Confia. E olha que a forma respeitosa, né? Como o Ítalo está dizendo aqui, Ítalo Albuquerque. Olha a forma respeitosa do Espírito Superior. Olha a forma amorosa. Ele diz a verdade, mas ele diz com amor. Diz com carinho. Diz sem humilhar. Sem diminuir. Não é? Isso é muito importante, gente. Sossega a alma perturbada. Agora aqui, gente, essa aqui. Para um pouquinho, gente. Essa frase para mim aqui. Olha o que o Clarencio vai dizer. Eu confesso, não é? Eu já chorei várias vezes lendo essa frase. Aí hoje eu aproveitei para lê-la aqui para não chorar aqui na live. Não parar a live para ficar chorando aqui. Olha isso. Olha o que ele vai dizer. Sossega a alma perturbada. Porque muitos de nós outros, já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Oh, meu Deus! Muito de nós outros já perambulamos nos teus caminhos. Olha isso, gente. O que ele está dizendo? Sossega, meu amigo. Nós também já tivemos aí onde você teve. Nós também já perambulamos nesses caminhos aí. Eu conheço cada abismo desse que você caiu. Eu conheço cada buraco desse que você tropeçou. Percebeu, gente? Né? Por isso que a pessoa que ela tem misericórdia, a pessoa misericordiosa, né? A pessoa que tem misericórdia, ela perde a vontade de julgar, de condenar, de massacrar os outros. Ela perde essa vontade. Porque ela mergulha tão fundo na alma dela que ela pensa assim, olha, eu já perambulei por esses abismos aí também. Já perambulei, já passei por isso. Quem de nós pode levantar? Vamos pensar aqui. Quem de nós aí pode levantar e falar assim, na minha evolução espiritual, eu nunca abusei da sexualidade? Quem pode dizer? Quem de nós pode levantar e falar assim, eu nunca usei mal os recursos materiais? Eu nunca errei. Então você está fazendo o que aqui? Então o que você está fazendo aqui na Terra? Se você nunca errou, se você nunca perambulou pelos abismos, se você nunca experimentou isso aqui, não é? Então quando a gente olha para o passado, a gente fala, ah, meu Deus, já matei, já abusei da sexualidade, já abusei dos bens, já fui desonesto, já fui cruel, já perambulei por todos esses abismos. Então para que eu vou condenar? Para quê? Para quê? Não é? Por isso que eu sempre digo, quem está mergulhado no autoconhecimento não tem energia para cuidar da vida dos outros. Não tem. Porque vai gastar toda a sua energia consigo mesmo, avaliando, né? Então é muito lindo. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. E isso aqui quem está dizendo é um ministro de nosso lar, um espírito muito, muito, muito superior. E agora eu vou contar uma historinha. Eu vou contar do jeito que eu recebi. Não tem, é verdade, se não é, não sei. Só sei que foi assim. Vou contar essa história.
Certa vez, eu fui no norte de Minas fazer uma palestra, na região de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. É o norte de Minas, lá perto do Governador Valadares, aquela região. E uma pessoa, um senhorzinho, já bem velhinho, me contou uma história e eu vou, abre aspas, eu vou passar aqui para você. Eu não vivi, eu não estava lá, eu vou te contar, do jeito que eu recebi a história. Ele conta que em Teófilo Otoni, e isso eu sabia mesmo, havia uma reunião de materialização. Alguns médios, pessoas simples, sabe? Eram médios assim, lavradores, donas de casa, não é? Não foi em Jequitinhonha não, gente. Foi em Teófilo Otoni. Jequitinhonha um pouquinho depois, não é? Só sei que foi assim. Então tinha donas de casa, lavrador, eram médios muito simples, médios de efeitos físicos. E um dia, o Chico foi lá visitar, né? Visitou lá a reunião. E eles falavam que às vezes o Chico desdobrava e materializava na reunião. Só sei que foi assim. E nesse dia, materializou. Vai escutando. Diz esse senhorzinho, eu estou te contando a história. Você acredita se você quiser. Materializou Emmanuel, Doutor Bezerra, Irmã Sheila, e fizeram um caminho assim, abriram um caminho. E falaram assim, meus irmãos, nós pedimos agora muitas preces e muita concentração, porque receberemos uma visita ilustre. E aí, gente, de repente, surge um velhinho de barba com um cajado na mão. E o doutor Bezerra diz, materializado, diz assim, meus irmãos, recebamos nosso ministro Clarencio. Olha isso, gente. Um corredor, Emmanuel, não, gente, Clarencio. Porque o Clarencio é um velhinho, ele anda com um cajadozinho, tem uma barbinha, não é? Não é o Papai Noel não, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Que ele usa uma túnica branquinha. Era o Clarencio, gente. O Emmanuel falou, vamos nos concentrar, todo mundo materializado. Aí materializou o Clarencio no meio daquela reunião. Os médicos, tudo lavrador, dona de casa, maioria analfabeto, gente simples. E era o Clarencio. Uma luz se irradiou. Esse senhor falou, meu filho, eu falei assim, eu já estava quase babando, falei assim, olha, o senhor provocou inveja em mim. Não é certo o senhor fazer isso. Imagina eu lá vendo o Emmanuel, Bezerra de Menezes, aí chega o Clarencio, Irmã Sheila. Eu falei, meu Deus do céu, não precisa mais nada, né? Quem presenciou um negócio desse, já teve tudo na vida, né? Já teve tudo na vida. Né? Então esse é o Clarencio. Né? Esse é o Clarencio. Olha isso. Sentou, acariciou, não é? Falou comovido. Ô, meu irmão, fica assim não. Você está tocando os corações que te amam. Quer dizer, o Clarencio deve ter percebido que a mãezinha da André Luiz estava chorando. Não chorando, porque você chora aqui, você fica comovido aqui, o povo que te ama lá em cima chora também. Você está achando que você está sozinho? Pelo amor de Deus, gente. Ninguém está sozinho, não. Ninguém está sozinho, não. As pessoas que te amam estão te observando lá. Está todo mundo comovido. Você passa uma dificuldade aqui, você está passando um apuro, você está triste, e eles estão tristes lá, comovidos, te acompanhando. Isso é amor. Isso é amor. Você vai me dizer que eu vou desencarnar, meu filho ficar aqui, e ele vai passar uma coisa e eu não vou ficar comovido? Claro que vou. Isso é amor. Amor é isso. Amor é isso. Não é? Isso é amor. Né? Ante a generosidade que transbordava dessas palavras,
mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Olha isso, gente. André Luiz deitou no colo do Clarence, chorou igual uma criança no colo do Clarence. É isso. Não é? Então, o pessoal está, às vezes eu me sinto só, mas você se sente. Você se sente porque você tem que se conectar. A gente se sente só porque a gente não está conectado com os que nos amam. Como é que conecta? Orando, meditando, silenciando. Não é? Olha só. Então ali ele sentiu um pai paternal. Um pai que fala o que está errado. Quer dizer, não tem conivência, vocês estão entendendo? O Clarence não está passando a mãozinha na cabeça falando, ah, não, tá certo, você fez está errado, mas tudo bem. Não. De jeito nenhum. Falou. Meu filho, é um suicídio indireto. Acontecendo isso. Mas, quem de nós aqui vai te julgar, meu filho? Quem de nós aqui vai te condenar? Quem? Não é? Confia. Confia em Deus. Confia nos que te amam. Confia na dedicação dos que te amam. E segue. Não é? Segue. Muito bonito, né? E assim termina o capítulo 4. Termina o capítulo 4 do livro Nosso Lar. E aí nós vamos continuar aqui no capítulo 5. Nós vamos estudar toda a obra de André Luiz, tá, gente? Toda a obra de André Luiz, não é? Aqui, essa obra maravilhosa. Então nós vamos ter, meu Deus, nós vamos ter muita experiência, não é? Vamos viver muitas coisas aqui nesse canal aqui, Espiritualidade e Vida, esse canal espírita, não é? Então, aproveita, vamos pensar, vamos refletir nisso. Então, às vezes a gente formava uma imagem, né? Muitos de nós, o que formavam a imagem? De um ser diabólico com tridente que vai te julgar, vai te empurrar num fogo do inferno, vai apontar todos os seus erros, vai te dar chicotada. Nada disso. Ele encontrou um pai amoroso, sentou no leito, fez um carinho, disse o que estava acontecendo e falou, ô meu filho, agora é reerguer. Errou? Corrige. Errou? Corrige. Corrige o erro. É? Então, é emocionante mesmo. Tem muita gente que fala assim, ah, eu choro mesmo, estou chorando. Mas é para chorar mesmo, eu já chorei, eu já perdi as contas já, das vezes que eu chorei vendo isso aqui. Não é? Porque essa é a força do amor. Né? O amor tem uma energia que ampara, mas que repara também, que regenera, que corrige. O amor tem uma força que transforma de dentro da gente. Né? O amor deixa a gente nu, devassa tudo, mas com discrição, não é? Gente, eu estou vendo aqui, ó, Regina Colevati, gratidão, Harold. Grande alento para nós aqui em Xangai. Que coisa linda, Regina. Está acompanhando aqui de Xangai. Meu Deus. Um abraço para todos aí. Que alegria, que coisa linda. Meu Deus. Não é? Que coisa linda. A Tânia Mara está dizendo, Nosso Lar foi o livro que me apresentou a doutrina espírita. Para mim também, né? Para mim também, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 15 anos de idade, esse livro chegou na minha mão, eu li, eu não dormi, passei a noite lendo esse livro, eu amanheci, eu era outra pessoa, minha vida transformou completamente, eu não sabia que ia mudar tanto ao longo do tempo,
mas eu devo tudo a essa obra aqui, né? Devo tudo. Devo tudo, 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 tudo. Não é? Temos aqui a Sheila Andrade falando: Haroldo, fala um oi para mim aqui de Ribeirão Preto. Oi, Sheila! Não é? O Vinícius Vieira Júnior, de Canoelas, Argentina. Oh, Vinícius, que coisa boa! Buenas noches. Tá aqui o Anderson, da Irlanda. Olha que coisa linda. Não é? Todos aqui. Cris Reis, ó. Que coisa boa. Gorete, interior de São Paulo. Ana Maria de Mogi. Não é? Meus queridos, minhas queridas, então é isso que a gente queria transmitir, essa experiência que o André Luiz foi vivendo, né? Primeiro ali no umbral, aí ele é acolhido, a maneira respeitosa, o momento do encontro com a verdade, a preparação desse momento. Por que o Clarencio não foi sozinho? Levou um médico. Olha o cuidado. Levou um colega dele, um médico também, não é? Olha, tá aqui a Sônia de Cascavel, olha, no Ceará, que legal. Então, levou um médico, aí o médico fez o diagnóstico, conversou com ele, não é? Amparou, e aí ele percebeu o que estava acontecendo, foi aos poucos se inteirando, e depois vem o Clarencio e fecha com o sentimento, com o coração, não é? Demonstrando um amor gigantesco. Nós vamos viver várias experiências aqui ainda com o Clarencio, vamos ver esse ser extraordinário agindo aqui na vida de André Luiz, e lembrando, meus queridos, né, que nosso lar está aí, né? A colônia existe, esses espíritos estão lá, né? Eles continuam atuando, né? E a gente precisa criar sintonia para visitar a colônia à noite, para sentir aí o amparo desses espíritos e para entender como eles vivem. O mais importante aqui é isso. Por que nós estamos estudando aqui o nosso lar? Para aprender como os espíritos superiores vivem, como eles se comportam, não é? Como eles se comportam. Isso é que é importante, para que a gente possa também viver, nos comportar, ter uma conduta que lembre esses espíritos. Não é mesmo? Então vamos à nossa poesia de oração, para a gente terminar. Eu vou pegar aqui agora, então. Deixa eu pegar aqui, eu tinha esquecido de separar. Deixa eu pegar. Vou abrir aqui. Vou abrir. Vamos lá. Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro é esse aqui, da editora ID. E a mensagem que caiu para a gente, concentra aí, agora, para a gente entrar em estado de prece, né? A mensagem que caiu é: esquece. Esquece. Repara a terra pobre, humilde e boa, enlameada ao temporal violento, a golpes rudes de granizo e vento, ouvida em paz a injúria que a magoa. Depois a vida tece-lhe a coroa, de pétalas luzindo ao firmamento. E feliz ante um mundo desatento, mais se embeleza quanto mais perdoa. Assim também, esquece o lodo e a ofensa, que a tormenta de trevas não te vença, a nobreza dos sonhos redentores.
seja o perdão o apoio a que te arrimes, e desabrocharás em dons sublimes, como a terra insultada ri-se em flores. Coisa linda, né? Psicografado em Uberaba, janeiro de 1967. Meus queridos, então, muita paz para todos, uma excelente noite, e orem por nós aí, para o nosso roteiro. A gente vai transmitir tudo, espero que vocês acompanhem, né? E aproveitem aí cada postagem dessa. Muito obrigado, um abraço para todos.